Eu estava no Hospital Universitário de Cambridge. Eu fui diagnosticada com câncer no cérebro e me deram 3 semanas de vida. Eu tinha uma perspectiva muito positiva. Eu achava que eu ia vencer. Numa manhã, eu estava sentada na minha cama meditando e tive a sensação de que ia morrer naquele dia. Então, eu fui para o posto de enfermagem e encontrei umas enfermeiras maravilhosas tomando café da manhã. Eu disse: "Olá, todo mundo. Vocês poderiam ficar de olho em mim hoje porque eu acho que eu posso morrer." E elas responderam: "Claro, vamos ficar de olho em você, mas você vai ficar bem." Eu voltei para minha cama e continuei em meditação. Eu senti que o meu espírito estava sendo aspirado para fora da coroa da minha cabeça. Era como se tivesse um grande aspirador puxando o meu espírito para fora do meu corpo. Eu fiquei tipo: "Uau!" Eu pensei: o que está acontecendo comigo? Então o meu espírito simplesmente subiu. Eu senti o meu espírito ir para cima e isso foi bem legal. Eu fiquei aliviada. Saí do meu corpo consciente de que ele ficou na cama lá embaixo e eu estava subindo. Eu fiquei solta no espaço cósmico estrelado. Era como se o espaço cósmico fosse tipo um filme. Na verdade, parecia um pouco um filme de ficção científica. Eu não estava achando que estava indo para o céu, mas eu vi que estava viajando muito rápido por aquele universo que parecia muito diferente do céu bonito, calmo e com estrelas brilhantes. Eu me sentia muito harmoniosa, era muito bom. Estavam me mostrando várias coisas que eu já tinha ouvido falar, e eu tomei consciência do meu lugar na vida fora do meu corpo. Eu posso dizer que era algum tipo de ser infinito vivendo naquele espaço infinito que me pareceu muito interessante. Sempre me interessei pelo que acontece do outro lado. Sempre procurei saber o que somos a nível metafísico. Quem somos nós? Eu sempre me interessei e li muito. Eu li muito sobre a sabedoria antiga, a natureza infinita da alma e todos esses tipos de coisas. Eu estava experimentando estar fora do meu corpo e me sentia bem e em paz. Certo momento, notei que não havia tempo. Algumas pessoas me perguntaram quanto tempo eu fiquei fora. Essa é uma questão irrelevante, porque não há tempo cronológico como há aqui no plano terrestre. Através dos meus sentidos, eu os ouvi falando que eu tinha uma escolha. Você tem uma escolha. Você pode voltar para o seu corpo agora, ou você pode ficar aqui no Nirvana. Eu tenho um filho ainda jovem e eu sabia que tinha que voltar. Então, para mim, estava fora de questão imaginar essa possibilidade. Sim, eu quero voltar. A próxima coisa que eu sei é que depois de pensar, eu quero voltar, apareceu um flash branco e eu estava de volta ao meu corpo. A primeira tomografia que eu fiz, o meu tumor havia desaparecido e não havia nenhum tecido cicatricial. O médico veio até mim e disse: "Eu realmente não entendo. Em termos médicos, não faz sentido que o teu tumor tenha desaparecido sem deixar cicatrizes. Isso parece um milagre para mim, embora não usemos essa linguagem na nossa profissão médica." E eu disse: "É engraçado, porque eu estou nesse negócio de milagres e esperando por um. Eu estou muito feliz." Na minha primeira volta ao hospital, eu entrei em um aparelho de ressonância magnética e fiquei nervosa, sabe? Essas coisas. É um cilindro redondo onde você entra em um bloco e tem um barulho muito alto. Eles te dão tampões para os ouvidos e pedem para você ficar bem quieta para que eles possam fazer uma varredura. A primeira vez que eu entrei nesse aparelho, eu recebi a visita de um orbe de ouro que me cercou e eu senti entre anjos. Os anjos dourados disseram: "Não se preocupe com o que está acontecendo com você, com a sua história. Você vai ser curada, você vai passar por este exame e ainda vai fazer mais 3 ressonâncias. A primeira vai mostrar resultados terríveis, esteja preparada."
Na segunda varredura, o tumor terá diminuído, e na terceira varredura, ficará completamente livre de tumores e escreverá um livro sobre isso. Vão fazer um filme e você vai inspirar muitas pessoas ao redor do mundo sobre a sua cura. Você vai passar por essa grandiosa história porque você é uma escritora, tem uma plataforma e vai escrever um livro. Então cuide muito bem da sua memória. E assim foi. Eu fiz a primeira ressonância e quando recebi o meu primeiro resultado, os médicos ficaram muito tristes. Quando ele me contou, eu disse que eu era bastante jovem, então talvez não seja uma má notícia. Aí ele respondeu: não é o meu trabalho mascarar a realidade. E sim, é uma má notícia. Você tem um tumor muito grande. Ele descreveu o tipo de tumor que com certeza foi o segundo resultado dos exames. E do terceiro exame tinha desaparecido tudo. Foi uma história fantástica e mágica e eu meio que já sabia. Eu acreditei na promessa do anjo o tempo inteiro e eu acreditava que eu iria conseguir. Além do meu filho, ninguém mais acreditava. Na verdade, ele esteve comigo durante toda essa jornada. Todo o resto ao meu redor era como se estivesse se despedindo de mim e falando: Deus te abençoe. Eles achavam que eu estava em negação. Diziam: ela provavelmente não vai conseguir, é muito triste. Ela simplesmente não está entendendo o que está acontecendo com ela. Mas a minha história foi diferente e eu sabia que eu ficaria bem. Quando eu tive a minha experiência de quase morte, eu entendi, antes de tudo, que eu não deveria compartilhar muito amplamente na época. Eu disse: as pessoas não têm referência do que aconteceu comigo, que não havia como elas entenderem o que eu estava falando e também eu mesma nem sabia que a minha experiência era chamada de experiência de quase morte. Foi só depois de pesquisar que juntei todos os pontos. Depois de compreender que eu tive uma cura incrível, depois de ver 3 tomografias e analisar a história do anjo, como disse, eu vi a luz, eu vi o outro lado através do véu. Era magnífico, infinito, era simplesmente pura harmonia. Quando eu voltei ao meu corpo e eu voltei à vida novamente, por assim dizer, eu vi o mundo de uma forma muito diferente. O mundo estava muito diferente do jeito que eu via antes. Eu tinha mais amor e compaixão por todas as pessoas. Eu vi que somos todos um. O que eu faço com o meu vizinho, eu faço a mim mesma. Todos somos uma grande rede. Eu li muitos herméticos e vi que, assim como as coisas de cima, também são as coisas de baixo. Como as coisas estão organizadas lá em cima, elas são meio que espelhadas na terra e faz sentido para mim. O que eu vi quando eu estava lá em cima é que somos todos um, e então eu trouxe esse entendimento para a minha vida e simplesmente me fez ser um ser humano melhor. Sou muito grata por começar cada dia, sou muito grata por todos os dias, porque eu tive de frente com a morte e eu morri. Me disseram no hospital que eu ia morrer em 3 semanas, então isso me deixou muito atenta sobre o que iria fazer com esses dias que me restavam. Agora eu trato todos os dias como um presente. Eu tenho altos e baixos, claro, como todo mundo. Hoje mesmo eu tive um dia particularmente desafiador. Eu estava pensando: oh meu Deus, eu tenho que lembrar as verdades que eu aprendi lá. Que nós estamos aqui para aprender. Nós não passaremos por nada do que nós não possamos suportar. Tudo o que vem em nossa vida é realmente para nos dar experiências e ganhar uma compreensão mais profunda sobre a maneira de como as coisas funcionam. Então, eu aprendi que a importância da vida é o amor e a compaixão e a bondade, e como isso é importante para administrar a vida. Eu tenho certeza que eu posso ver e sentir muitas coisas, e eu sou muito mais sensível do que era antes. Eu tenho sentimentos e intuições muito fortes. Eu posso ver como se fossem as outras pessoas. Eu moro em uma ilha muito colorida,
Aqui vivem muitas e muitas pessoas, elas gostam de fazer festas e eu consigo ver as auras das pessoas e os seus campos de energia, sabe? E eu sei que eu preciso me desviar desse tipo de energia, esta hiperenergia. Eu preciso conhecer o outro lado da ilha. No outro lado tem meditações, barras de som, yoga. Aquele lado é muito consciente e eu gosto muito disso. Eu me tornei mais sensível ao meio ambiente e eu me alimento com muito cuidado. Eu penso em como o alimento está nutrindo o meu corpo, se é gentil para o planeta e todas essas coisas. Então eu me tornei uma pessoa mais legal. Eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo aqui no mundo 3D. É divertido falar sobre isso porque eu nunca falei muito sobre isso. Eu percebi que quando comecei a falar sobre isso, parecia loucura e eu não queria parecer louca, porque eu queria sair do hospital. Então eu tive que jogar o mesmo jogo. Realmente me mantive quieta sobre o que estava acontecendo comigo. Eu não estava cuidando do meu corpo, eu estava mais interessada na minha jornada cósmica que estava acontecendo. Era manhã e estava muito cedo. Apesar de ter alertado as enfermeiras para ficar de olho em mim, eu não acho que elas estavam me monitorando e certamente não tinha ninguém atenta a mim. Foi muito interessante, porque eu costumava fugir do hospital. Eu fugia muito para a cidade na hora do dia em que estavam todos ocupados tomando café. Não era a hora da visita, não havia médicos durante essas rondas. Eu escolhi bem a hora de sair do corpo porque não havia ninguém por perto e provavelmente a melhor hora do dia, porque todas as outras partes do dia eu estava sendo monitorada constantemente com médicos, enfermeiros entrando e saindo. Parecia que eu estava em um filme, parecia que eu estava girando ao redor do universo e não estava realmente consciente de onde eu estava ou do que estava acontecendo. Eu estava simplesmente curtindo e absorvendo o momento de poder ver aquela cena fantástica. E eu não fiquei pensando na minha vida, no meu corpo ou qualquer coisa assim. Eu não imaginei que eu estava morta. Quando eu voltei, eu não tinha medo. Eu não tinha nenhum medo da morte. Eu ainda não tenho medo da morte porque eu sei que é lindo lá em cima. Nós não morremos. O nosso corpo pode parar, o nosso corpo pode morrer, mas nós somos espíritos. Essas palavras podem deixar algumas pessoas desconfortáveis porque elas têm fortes conotações religiosas. Mas eu falo sobre Deus e Deus para mim pode ser chamado de força superior ou o que quer que seja. Deus não é um termo religioso para mim. É um termo de poder infinito. É o infinito que realmente temos dentro de nós. Quando eu saí do corpo, eu senti o que eu sinto agora. O corpo é apenas um veículo para transportar o espírito ou o que você queira chamar. Eu perdi o medo do processo. Ficou muito claro em meus sentidos que era um orbe. Ficou muito claro aos meus sentidos que era um orbe. Era muito difícil e eu não poderia nem tocar e nem sentir, porque era muito fluido e gasoso. Mas, no entanto, eu me lembro de ser atingida. Foi uma experiência muito poderosa, mas foi como um sonho. Não era tão tangível. Parecia que todo esse evento tinha sido planejado. Eu sei que isso para mim é particularmente extraordinário. Quando eu começo a falar sobre isso, como eu faço muito gentilmente, eu falo em lugares cuidadosamente escolhidos, sabe? As pessoas sentem arrepios. É uma história incrível. Embora isso aconteça com um monte de gente, ainda é uma grande história. Então, eu acho que provavelmente me inscrevi para ter essa experiência. Eu sou uma aventureira corajosa. Eu amo fazer grandes coisas, correr riscos, então meio que combina com a minha personalidade. Eu amo falar, eu adoro escrever da minha vida, e esse tipo de coisa não me seria surpresa se o meu eu superior chamasse. Eu estou pronta para este enorme enredo. Eu tenho um palpite de que a minha vida teria essa grande história. Eu me lembro de uma cigana me dizer quando eu tinha 9 anos. Eu vejo você em um grande auditório, no palco falando sobre a sua vida e o que aconteceu com você.
Quando isso aconteceu, eu fiquei surpresa. Talvez no fundo, em algum lugar, eu soubesse que essa era a minha programação do meu destino. Eu sempre me interessei pelo sobrenatural. Eu tive uma carreira extraordinária. Eu trabalhava para a gravadora Sony. Eu cuidava de grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, Spice Girls. Todo esse tipo de coisa. Eu fui uma celebridade por muitos anos e andei por aí fazendo muitos shows de divulgação, cuidando desses artistas geniais. Eu passei muito tempo com esse tipo de pessoa e eu assistia e observava suas energias. Eu meio que vi o que essas pessoas têm que as catapultam para posições extraordinárias de artistas de alto nível. Eu sempre fui fascinada por isso. Eu morava na Inglaterra e era fascinada pelos círculos nas plantações. Eu li muitos livros sobre extraterrestre e sobre coisas inusitadas acontecendo pelo mundo. Eu fui ao Egito, eu conheci as pirâmides e a história de lá. Eu trabalhei na MTV. Eu conheci um hipnotizador muito famoso e o cara me convidou para fazer programação neurolinguística. Eu acabei administrando a empresa deles. Nós ensinamos milhares e milhares de pessoas a fazer hipnose e a entrar em estados alterados. Eu me acostumei a entrar e sair de estados alterados, mergulhando nas profundezas do espaço em hipnose. Eu vi esses caras livrando pessoas de fobias e situações psicóticas. Eu vi fazendo grandes mudanças positivas através da mente, usando o poder da mente, mergulhando e instruindo o inconsciente. Por exemplo, eles subiam no palco e diziam para as pessoas que nunca pegaram em um pincel que dentro de 1 hora e 40 minutos elas estariam pintando obra de arte. Suas obras de arte eram vendidas nos intervalos por dezenas de milhares de dólares e eles eram incríveis. Outros se levantavam e cantavam como cantores profissionais. Eu assisti isso, e isso explodiu todos os meus sistemas de crenças sobre a mente e sobre as caixinhas em que somos colocados. Você é humano, o seu potencial é infinito. Olha, eles destruíam fobias, ajudavam pessoas a sair da dupla personalidade simplesmente trabalhando o inconsciente. Junto a isso, eu lia muitos livros sobre o poder da mente, o poder do inconsciente e muito da sabedoria antiga que fala sobre o poder dos pensamentos, o poder das palavras, o poder das intenções. Outra coisa que eu aprendi na minha experiência foi a lei da atração. O que falamos magnetiza as coisas. Quando estabelecemos uma intenção, tudo conspira para trazer essa intenção para você, desde que você não tenha crenças limitantes bloqueadoras. Eu aprendi muito e coloquei em prática. Eu aprendi muito sobre crenças limitantes e programação neurolinguística. Como nós somos programados como seres humanos. Eu fiz isso dia após dia durante anos e aprendi em um nível muito avançado sobre essa área. Isso me permitiu obter grandes interesses no poder do inconsciente. Para mim, todas essas coisas são como um grande caldeirão de maravilhas. Eu sei como pode ser o ser humano. Nós somos capazes de muitas coisas. Eu não acredito que precisamos necessariamente saber como o universo funciona. Os cientistas da física quântica ainda estão descobrindo coisas extraordinárias sobre como a partícula e a forma da onda se comportam da maneira diferente dependendo de estarem sendo observadas ou não. O nosso conhecimento sobre prótons e átomos é muito recente. Todas essas pessoas artistas que eu cuidei são extraordinárias. Eu adoro ver pessoas escreverem músicas, por exemplo. Eu entrevistei muitas pessoas para o meu livro sobre criatividade e perguntei a elas qual o seu processo criativo para conseguir uma música. Eu vou te contar uma história sobre Paul McCartney. Eu estava conversando com ele embaixo de um carvalho sobre meditação. Eu perguntei a Paul sobre a composição, de onde vinham as suas letras. E ele me disse que quando estava na Índia aprendendo meditação, ele escreveu cerca de 40 músicas.
Ele acordava, pegava um bloco de notas e escrevia a música inteira e ainda criava a melodia e bam! Todos nós tivemos uma experiência assim. Ontem à noite aconteceu comigo. A minha mente estava cheia de ideias e eu peguei um bloco e anotei. Esta manhã, quando acordei, eu tentei lembrar das ideias e eu não conseguia. Felizmente, eu as anotei para que fossem salvas. Quando você tem uma boa ideia, você deve escrever para não perder o raciocínio. A maneira como Paul escrevia as suas composições era exatamente como ele recebia. Aí ele juntava com a melodia que também estava sendo tocada na sua cabeça. É como um download, exatamente como um download. Eu adoro o conceito de downloads porque eu acredito que o cérebro é muito parecido com um computador. Você também pode excluir programas inúteis. Crenças do tipo, eu não sei o que estou fazendo da vida, ou eu sou muito gorda, sou muito magra, não sou boa. Você pode excluir esses programas e baixar outros. Com o Theta Healing, aprendi a salvar minha vida. Na verdade, eu uso várias modalidades de cura. Medicina vegetal, CBD, Reiki, hipnose, todos esses tipos de coisas. Quando eu voltei da minha EQM, eu tinha um software operacional diferente. Eu estava com uma nova versão atualizada que permitia ver o mundo de uma forma muito diferente do que eu costumava vê-lo. Quando eu voltei para o meu corpo, eu vi uma luz branca muito poderosa. Eu tenho um palpite que eu estava sendo baixada mais uma vez no meu corpo com uma nova capacidade. Nesse ponto que eu recebi a minha atualização, incluindo a cura, o que realmente aconteceu, eu não sei. Eu tinha uma carreira muito ocupada, eu vivia constantemente apagando grandes incêndios. Eu mexia com grandes produções e as coisas davam errado constantemente. Eu sentia muito medo e ansiedade e provavelmente esse foi o motivo da minha doença. Depois da minha EQM, demorei muito para me reintegrar de volta à vida. Quando eu saí do hospital, o que eu queria fazer era voltar para Ibiza, ver meus amigos e voltar para casa. Então eu voltei. Em dezembro, houve uma festa com bebidas na noite de Natal. Quando eu voltei, eu vi uma fumaça preta na minha casa. Eu abri as grandes portas de madeira e uma grande onda de fumaça preta saiu. A casa inteira estava ardendo em um incêndio. Nós não conseguimos entrar. Eu perdi tudo o que eu possuía. Todos os meus livros, meus móveis, minhas roupas, fotografias, tudo. No dia seguinte, eu encontrei uma grande pilha preta tóxica. Eu perdi tudo, exceto uma coisa. Há uma coisa que estava no topo da pilha de fuligem preta. Era uma carta de tarô. Era a carta do renascimento. O que aconteceu foi uma maneira muito eficiente de me desapegar da matéria e voltar ao meu coração e à minha humildade. Eu tive que pedir ajuda a amigos. Eu estava morando de favor quando entramos na pandemia. Entre muitos desafios, eu perdi muito da minha memória. Eu tenho dificuldade em me lembrar das coisas, mas eu me lembro das grandes coisas. Eu me lembro da minha linda mãe, da minha infância, da minha família. E eu não fico pensando no ontem, eu só penso no amanhã. Eu nunca vou esquecer da minha EQM e de toda a experiência que o tumor cerebral me deu. Eu fui uma garotinha que nunca se sentiu amada o suficiente. Quando o incêndio aconteceu, toda a comunidade entrou no grupo do WhatsApp. Eram umas 45 pessoas que me trouxeram alimentos, cuidou da minha casa, cuidou dos meus negócios, cuidou da minha família, cuidou do meu filho. Eles realmente cuidaram da minha vida enquanto eu estava empaquetada, e isso para mim foi uma alegria absoluta. Eu não conseguia pedir ajuda antes, e então, de repente, eu tinha uma comunidade enorme reunida com amor e apoio maciço por mim. Nunca mais eu poderei dizer que eu não sou amada. Todos nós somos cuidados, existe uma força maior que devemos confiar. Nós somos todos um e não há espaço para preconceitos. Estamos girando nesse universo incrível
e ele é afetado pela vibração da frequência dos nossos pensamentos. Uma vez que nós aprendermos que o que pensamos afeta a nossa experiência, que o que dizemos afeta a nossa experiência, podemos aprender a viver vidas mais calmas e agradáveis. Não precisamos fazer pressão, apenas devemos aprender a trabalhar o nosso inconsciente. Nós precisamos desligar as notícias, não ler histórias terríveis na imprensa. Nós precisamos ser gentis e ser bons, porque isso aumenta a nossa frequência e permite que nós vivamos uma vida muito mais interessante. A experiência humana tem muito a ver com a nossa atitude mental. Para realmente honrar o divino e os nossos poderes mentais, devemos falar gentilmente, meditar, curtir. Estamos aqui para aproveitar as nossas vidas, não estamos para lutar nem agredir. Eu sempre acreditei na grande força e agora eu sei que ela existe. Você pode chamar do que quiser. Eu costumo não chamar de Deus nos meus livros porque isso desencadeia nas pessoas sistemas de crenças religiosas. Mas eu realmente acho que quando honramos esta grande força através da meditação, de momentos de silêncio e reflexão, de caminhada pela natureza, de passar o tempo com a família, nós possuímos a poderosa força do universo. A todos, sou Darius Wright e, desde a infância, venho experimentando viagens astrais. Durante essas jornadas fora do meu corpo físico, eu explorava dimensões desconhecidas sem plena consciência do que estava ao meu alcance. Não foi até eu começar a dominar e direcionar essas experiências que compreendi sua verdadeira natureza e potencial. Estou entusiasmado em compartilhar minhas vivências nesta plataforma, principalmente porque muitas pessoas, ao passarem por experiências próximas à morte, acreditam que são fenômenos isolados e incontroláveis. Contudo, quero esclarecer que é possível navegar essas experiências de forma intencional, acessando dimensões além do nosso mundo físico. Esse tipo de jornada, em essência, não difere de uma experiência de quase morte. Trata-se, porém, de uma versão gerenciável dessa travessia. Ao longo dos anos, minha habilidade em realizar viagens astrais desde a juventude permitiu-me explorar vastamente o que muitos referem como o outro lado. Há um grande mal-entendido sobre essa dimensão. Muitos a imaginam como algo etéreo e inatingível, quando na verdade ela é uma extensão sem limites dos prazeres materiais. Lá, embora estejamos livres do corpo físico, a alma mantém sua essência tátil. Tudo o que existe aqui, de alguma forma, encontra seu paralelo lá. Uma das revelações mais fascinantes de minhas explorações astrais é o conceito de construção. Esse termo descreve a estrutura inteligente na qual existimos, semelhante à engenhosidade por trás do projeto dos nossos corpos e do mundo ao nosso redor. Ao entender essa arquitetura, começamos a decifrar o funcionamento do corpo humano em sintonia com a própria construção universal. Além disso, em minhas viagens, tive encontros com entes queridos que já partiram, como meu tio Bob. Ele compartilhou insights sobre o importante papel de despertar as almas para a realidade além, incluindo a existência de diversos reinos dentro dessa estrutura. 12, para ser exato, embora originalmente fossem 13, uma referência à antiga organização do tempo em 13 meses. Essas jornadas também me levaram a descobrir vários tipos de registros, não apenas os chamados registros akáshicos, mas arquivos abrangentes das experiências da alma, da criação em si e dos vários domínios existentes. Tive a oportunidade de acessar locais sagrados e arquivos espirituais, como os salões celestiais e catedrais espirituais, que guardam conhecimentos e histórias de muitas vidas. Para finalizar, meu trabalho com viagens astrais revela que não é apenas uma prática ao alcance, mas também uma maneira de entender melhor a natureza multidimensional do ser. É crucial reconhecer que o corpo humano está envolto em um campo eletromagnético, frequentemente sob ataque, levando à latência de potenciais inatos. Ao fortalecer esse campo, podemos reativar funções corpóreas adormecidas, despertando habilidades que permaneciam inexploradas. É justamente por esse motivo que o corpo físico enfrenta tantos desafios. No entanto, ao transcendermos e retornarmos, trazemos conosco a confirmação de inúmeros relatos de experiências de quase morte, validando as transformações internas e o despertar que acompanham o retorno da alma ao corpo. Essa linguagem alternativa
seja ela manifesta em nuances extremas ou meramente em elementos específicos dentro das células, inicia um despertar. A percepção de que, pela segunda vez, você se redescobre, marca o início de um renascimento. É o momento em que você compreende a imortalidade da sua existência. Sua alma é perene, transcendendo a morte, prosseguindo em uma continuidade sem fim. Uma vez nesse estado de consciência ampliada, a interação com entidades, com as quais já havia me encontrado sem reter memórias claras desses momentos, torna-se uma experiência familiar. Parece que o laço com esses seres é eterno, embora seus nomes me escapem. A comunicação com essas presenças espirituais se intensifica, e conforme permaneço mais tempo nessa dimensão, as lembranças desse contato começam a ressurgir. Nesse contexto, relembro também as conversas com meu tio Bob, que me revelou sua missão de despertar almas para a realidade além. Essa revelação reforça meu propósito aqui. Embora a opção de permanecer no plano espiritual me tenha sido apresentada inúmeras vezes, decidi cumprir minha missão neste plano. Recordo-me até de ter compartilhado com entes queridos essa decisão, mantendo, contudo, a consciência de que há um trabalho maior a ser realizado aqui. Estou compelido a seguir esse caminho, ciente do peso que a negligência dessa missão carregaria para o além. A dor do arrependimento, demonstrada por tio Bob através de exemplos de amor incondicional negligenciado e oportunidades perdidas, me atingiu profundamente, não por julgamento alheio, mas pelo autocrítico. Portanto, meu empenho se volta para iluminar o máximo possível de caminhos, ajudando as pessoas a reconhecerem a eternidade de suas almas e a realidade do plano espiritual como lar verdadeiro. Muitos se distanciaram tanto desse lar que esqueceram sua essência, vivendo em um ciclo constante de medo, pânico e ansiedade. O plano espiritual, contudo, é um estado permanente de ser, onde a alma indestrutível continua sua jornada. Minha mensagem se bifurca em duas direções. Ao alcançar esse estado de existência elevada, sua alma, desejando manifestar novas experiências, tem o poder de criar realidades. Muitos já estão moldando seus próprios universos, às vezes até construindo um inferno particular, refletindo seus pensamentos e crenças mais íntimos. Isso revela nossa natureza como seres criativos, tanto no plano material quanto espiritual. O que concebemos em pensamento se materializa instantaneamente nessa dimensão, manifestando-se diante de nós com clareza inequívoca. À medida que indivíduos transcendem a limitação de seus corpos físicos e aprendem a navegar por este domínio, eles começam a exercer domínio sobre suas realidades dimensionais. Isso não se restringe apenas às atividades da alma. É a razão pela qual nos encontramos nesta realidade palpável. A encarnação, esse fenômeno de nascer dentro deste universo e posteriormente deixá-lo através da morte, é peculiar a este plano. Ela não se repete em nenhum outro âmbito, pois a alma não é obrigada a se manifestar fisicamente, para então se desvincular da existência física. Ao vivenciarmos certas realidades, emergimos em uma nova esfera ou dimensão, projetada para que a alma explore suas várias inclinações e desejos. Concluída essa jornada, nos despedimos sem passar por um véu de esquecimento, mantendo intactas todas as lembranças. Conforme as informações às quais tive acesso, posso afirmar com clareza, tal como fiz em outras ocasiões, que essa estrutura foi concebida para vivenciarmos o que intrinsecamente não somos. Resumindo, a experiência do nosso verdadeiro eu nos oferece uma perspectiva e sabedoria que não seriam alcançáveis de outra forma. É por isso que, no processo de despertar, muitos presumem equivocadamente que se trata de um estado permanente de felicidade e luminosidade. Embora o amor e a luz façam parte deste estado, a alma experimenta um espectro muito mais amplo de emoções. Esse despertar transforma profundamente nossa compreensão de realidade, mostrando que nossa existência não se assemelha a uma mera simulação, termo este que sugere uma falta de autenticidade. Tudo no universo, criado pela alma eterna, inclusive o que é frequentemente referido como a matriz, provém de uma fonte orgânica e autêntica. Mesmo as realidades mais desafiadoras emanam dessa fonte primordial. Isso nos leva a ponderar sobre conceitos apresentados em narrativas como Star Wars, onde forças opostas, clara e obscura, utilizam a mesma essência vital. No cerne de tudo,
há uma energia fundamental, amor incondicional, que muitos esqueceram seu verdadeiro poder, pensando nele como algo passivo. No entanto, o amor é dinâmico e pode atuar tanto como força criadora quanto protetora. Ilustro isso com o exemplo do amor maternal. Se uma criança estiver em perigo, o amor incondicional de uma mãe romperá todas as barreiras para protegê-la. Esse amor é a base, a energia que origina todas as coisas. Portanto, quando as pessoas consideram a simulação como algo não orgânico, esquecem que toda criação tem sua origem, sua fonte. Cada pessoa é o protagonista de sua própria narrativa, embora muitos escolham um papel secundário em suas vidas. Na verdade, temos o poder de direcionar nossa história, contradizendo a crença desempoderadora de que estamos à mercê de forças externas. A razão pela qual existe um esforço tão intensificado para suprimir o campo eletromagnético dos seres humanos decorre do desejo de manter certas capacidades latentes. Enfrentamos ataques em múltiplas frentes, desde a saúde física até conflitos espirituais, onde nos é sugerido abandonar o ego. No entanto, a essência de quem somos ao deixarmos este plano não se altera. Permanecemos consistentes com nossa identidade presente. A mudança perceptível é o acréscimo de memórias de existências anteriores, uma expansão da consciência através do tempo e do espaço. Esta dimensão, em sua intrincada criação, oferece uma oportunidade única de experimentação. Aqui, encarnamos para vivenciar o oposto de nossa natureza essencial. O processo de despertar, muitas vezes mal interpretado como um estado de pura positividade, abarca na verdade uma gama mais ampla de emoções e experiências. Isso reflete na percepção de que não habitamos uma simulação, mas uma realidade autêntica, criada pela alma eterna. Tudo que é considerado como matriz, até as experiências mais desafiadoras, origina-se da fonte universal. Essa realidade nos ensina sobre a dualidade da criação, similarmente abordada em narrativas como Star Wars, onde as forças opostas partilham da mesma essência vital. No cerne dessa discussão está o amor incondicional, muitas vezes esquecido em seu poder transformador. Tal como o amor de uma mãe por seu filho, essa força incondicional é capaz de transpor qualquer obstáculo. A narrativa humana se desenrola dentro de uma estrutura que possui eventos predefinidos, semelhantes a marcadores temporais que orientam nossa experiência, mas sem predeterminar cada passo. Essa percepção de ciclos e eventos fixos nos ajuda a entender a repetição histórica e os padrões que moldam nossa realidade. No passado, houve um período onde todas as dimensões e terras estavam acessíveis, sugerindo uma era de conhecimento e conexão sem precedentes. Hoje, restrições como o Tratado da Antártida nos impedem de explorar certas verdades que desafiam a narrativa oficial. Minhas próprias experiências extracorpóreas revelaram aspectos dessa história oculta, incluindo pirâmides submersas e restos de civilizações antigas, sugerindo uma conexão perdida com períodos de grande despertar e entendimento. A jornada espiritual, conforme me foi revelada desde jovem, culmina em uma celebração de redescoberta, um reencontro com a verdade de nossa existência e a universalidade de todas as almas. Esse entendimento ressoa com a ideia de que o céu, ou um estado de consciência elevada, pode de fato ser restabelecido na Terra, marcando o fim de um ciclo de experiências e o início de uma nova era de compreensão. Cada alma, manifestação divina em si, carrega a chama da criação e da expressão individual, contradizendo a noção de que a fusão com o todo resulta na perda da individualidade. Em minhas discussões, sempre enfatizei a liberdade inerente à alma de se expressar e criar conforme sua essência única, livre de quaisquer limitações. É nessa capacidade de expressão e criação que reside a verdadeira liberdade. Um conceito que tenho procurado elucidar ao longo de minhas jornadas e compartilhamentos. Portanto, abordando o aspecto religioso, ao examinarmos os textos sagrados, constatamos que muitos dos ensinamentos bíblicos carregam verdades fundamentais. Contudo, ao mesmo tempo, observa-se uma distorção dessas verdades, uma manipulação que infelizmente distorce o cerne dessas mensagens. Na estrutura em que existimos, a fé de muitos é profunda, e eles veem a criação divina como o berço de tudo. No entanto, paradoxalmente, algumas dessas crenças transferem inadvertidamente o poder a entidades que não representam a essência genuína da criação.
Essa incongruência conduz muitos a servir, sem perceber, as mesmas forças negativas que pretendem combater. Este é o resultado de um véu de ilusão tão espesso que impede a visão clara. A religião, então, tem sido permeada por um sentimento dominante de medo, uma ferramenta poderosa de dominação. O medo é catalisador de ações irracionais, fruto da ignorância e do temor do desconhecido, da perda. Contudo, do outro lado, na esfera do amor e da paixão, não há perda, julgamento, medo ou controle, somente liberdade incondicional. Além disso, grande parte da interpretação física na religião. As parábolas e metáforas sobre o corpo humano e seu campo eletromagnético é moderna e fabricada pelo homem. Apesar disso, reitero, há verdades nos escritos sagrados, ensinamentos genuínos que foram ofuscados pelo medo e manipulados até perderem sua essência. O processo é semelhante ao jogo do telefone sem fio, onde a mensagem original, simples e pura, se degenera ao ser repassada, até que a verdade se torna irreconhecível devido a distorções e alterações. A religião, em sua forma original, destinava-se a empoderar tanto o indivíduo em seu aspecto físico quanto em sua alma, oferecendo compreensão sobre a própria existência e as dimensões além dos 13 reinos, em uma linguagem e frequência puras. Muitos falam sem reconhecer o poder intrínseco de suas palavras, que, quando emitidas com intenção, podem harmonizar as células do corpo à frequência dessas vibrações. É assim que ocorrem curas consideradas milagrosas, pela fé pura e pela força do pensamento positivo, evidenciado também pelo efeito placebo. A crença firme em um resultado pode manifestar esse resultado. Quando se discute a divindade, muitos a concebem como uma entidade singular com domínio absoluto, o que reflete uma compreensão limitada. Esta visão não apenas distorce a natureza do divino, mas ignora que cada alma carrega em si uma centelha dessa divindade. Somos todos manifestações do divino, exploradores de nossa própria divindade. Cada um de nós um universo em si, detentores do potencial criativo e da liberdade que caracterizam o verdadeiro significado de ser Deus. No contexto dessa arquitetura universal, a estrutura que habitamos revelou-se a mim de uma forma singular durante minhas jornadas astrais. A premissa de como acima, assim abaixo, como o interno, assim o externo se manifesta na organização do tempo, onde idealmente teríamos 13 meses, cada um com 28 dias, alinhados com os ciclos lunares. Este arranjo reflete a influência de 13 entidades que orquestraram a fundação deste universo, juntamente com os 12 domínios que compõem nossa realidade. Em relação à divindade, a noção de Deus como uma entidade singular responsável pela criação é, na verdade, um reflexo de nós mesmos. Cada ser é uma centelha divina. Assim, a base de toda a existência reside na vibração, na energia que permeia tudo. O corpo humano, um conglomerado de energia eletromagnética, e a alma, também de natureza eletromagnética, compõem a tapeçaria vibracional do universo. A singularidade de cada alma ressalta a falácia na ideia de que somos todos iguais. Pelo contrário, a individualidade de cada ser é tão distinta que nos torna incomparáveis, cada um portando uma essência ou frequência irreplicável. Minhas experiências extracorpóreas, incluindo aquela memorável em 616, iluminaram esta verdade. A falta de qualquer alma desequilibraria o todo, evidenciando a importância intrínseca de cada existência. A morte, ou melhor, a transição, revela um conhecimento profundo. Seres que nos são desconhecidos nesta vida tornam-se familiares, compartilhando uma conexão essencial através da frequência. Este entendimento que todos nos conhecemos em algum nível fundamental é especialmente claro durante o completo atravessar para o outro lado, onde tudo é visível e nada fica oculto, graças à natureza registradora da energia e da frequência. A saúde do corpo físico, intimamente ligada ao seu campo eletromagnético, pode ser comprometida por fatores externos como alimentação e outras influências vibracionais. A ciência moderna, embora muitas vezes se afaste dessa compreensão, reconhece que o coração humano gera um campo eletromagnético que se estende além do corpo, influenciando nosso entorno e permitindo uma forma de comunicação não verbal.
Essa interação eletromagnética explica fenômenos como a sincronização dos ciclos menstruais entre mulheres que compartilham o mesmo espaço e como a presença de uma pessoa doente pode ativar mecanismos de desintoxicação em outras, frequentemente mal interpretados como a transmissão de doenças. Quanto à manifestação de desejos e criações, o processo inicia-se na escuridão, no vazio, que é o berço de todo potencial criativo. A partir desse vazio, a luz simbolizando a criação emerge. Este princípio reflete a natureza primordial da escuridão como contenedora de todas as possibilidades, com a luz servindo como o veículo através do qual essas possibilidades se manifestam no tangível. Ao visualizar e focalizar intencionalmente em um desejo, iniciamos o processo de trazê-lo à realidade, destacando a importância da concentração e da clareza no resultado que buscamos alcançar. Ao empreender essa jornada, é crucial iniciar o percurso verbalizando intenções claras e mantendo-se fiel a princípios de integridade e amor, evitando desvios e focando exclusivamente no objetivo desejado. Essa concentração singular, como se estivesse em um túnel, canaliza uma força imensa da alma e do campo eletromagnético individual em uma direção definida, equivalente à potência de um trem-bala em movimento. Neste contexto, a habilidade de deixar o corpo, uma prática que ensino, é dominada por aqueles com uma capacidade excepcional de concentração e disciplina. Essas experiências extracorpóreas, como já discuti, são acessíveis para os indivíduos que sabem diminuir conscientemente o campo magnético de seu corpo, permitindo que a alma transite livremente. Essa transição é natural durante o sono, ainda que a maioria permaneça alheia a esse processo, acessando assim seus sonhos e estados extracorpóreos controlados. Esse mergulho em outras dimensões ou sonhos lúcidos é, na verdade, uma exploração de espaços dimensionais, criados pelas nossas próprias concepções. Estas experiências são influenciadas por nossas crenças e medos, moldando temporariamente nossas experiências pós-morte, até que escolhemos liberar esses temores, reabrindo as portas para a vastidão do conhecimento e da luz. Quero abordar também a questão das experiências de quase-morte, ressaltando um testemunho de alguém que, seguindo meus ensinamentos, experimentou tanto uma quase-morte quanto estados extracorpóreos controlados. Esta pessoa relatou que, ao acessar intencionalmente o estado extracorpóreo, conseguiu extrair insights mais profundos do que em sua experiência de quase-morte. Entrando nesses estados com foco e intenção claros, o indivíduo é capaz de explorar com maior profundidade, contrariamente à experiência de quase-morte, que pode ser comparada a ser lançado despreparado de um avião. Este testemunho, compartilhado em meu canal do YouTube, ilustra a potencialidade de adentrarmos essas experiências com plena consciência e propósito, revelando a riqueza de informações e sabedoria que tais práticas oferecem. Vamos imaginar um cenário com duas pessoas envolvidas em saltos de paraquedas. A primeira pessoa, a qual denominaremos como o indivíduo A, e o paraquedista, ou indivíduo B, ambos estão prestes a saltar de um avião. Experimentar uma quase-morte pode ser comparado a ser lançado inesperadamente do avião, sem conhecimento do destino, do percurso ou do ponto de aterrissagem. Por outro lado, um estado extracorpóreo induzido intencionalmente assemelha-se a adquirir um bilhete, ser informado previamente sobre os procedimentos do salto, incluindo os locais que será possível visitar e o ponto exato de pouso. Assim, ao saltar, tem-se plena consciência do processo, dos destinos, e não há surpresas nem caos envolvidos. O estado extracorpóreo, no fundo, consiste em ajustar o campo magnético do corpo, reduzindo-o a um nível que permita à alma desvincular-se com facilidade. Este procedimento é surpreendentemente simples. Agradeço pela oportunidade de compartilhar estas informações, e sou grato a todos que dedicam seu tempo para ouvir e disseminar conhecimento. Para aqueles interessados em explorar mais sobre meu trabalho e os ensinamentos que ofereço, tudo está disponível no meu site, dj.com.lá. Vocês podem encontrar uma ampla gama de recursos e informações sobre as práticas que promovo. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo dedicado. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Considere apoiar o nosso trabalho, doando qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal.
Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.